Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, iniciando por algo que eu queria colocar, que são os jovens. É importante essa prospecção que o Inter faz de jovens. Até porque às vezes eu escuto muita gente falando mal dos jogadores jovens e que não dá para fazer só um time de jovens. Eu até posso concordar, mas a gente pode trazer muitos jovens. E jovens de todo o país, do mundo, da América do Sul. Até porque quanto mais jogadores de bom nível a gente trazer, melhor para o clube. E a gente tem que fazer isso aí que a gente fez também com o Praxedes e com o Yuri Alberto. Eles estavam em um outro clube. Só que a gente teve o time certo de pegar eles e trazer para jogar no Inter. É importante isso, até porque o Bragantino, por exemplo, eu sei que o Bragantino tem um distinto projeto, mas só que ele pega jovens dos mais variados clubes. E não jovens afirmados. Muito pelo contrário. O que o Bragantino faz? Ele afirma os jovens no próprio Bragantino. E isso é importante, até porque se o jovem ele não é o titular da posição, ele tem que pelo menos ser uma opção para o transcorrer da partida. E o técnico ele tem que saber ler isso, analisar isso. Eu, do fundo do meu coração, espero que o Aguirre consiga melhorar e muito o Inter ainda no Brasileirão. Eu não discuto o modo de jogar, até porque eu entendo que dentro das partidas onde a gente não apresentou um futebol exuberante, a gente teve momentos importantes. E outra coisa, quando a gente jogava muito bem, a gente teve muitos reveses, muitos resultados que poderiam ter sido melhores. Então, e a gente também não tem que cair na tese dos negativistas, porque tem um pessoal do Vozes do Colde, eles são negativistas, eles só colocam o clube para baixo, e aí eles vão com aquela coisinha. O Internacional ele perdeu pro Sport, então a gente tem uma crise contra os pequenos, a gente sempre amarela porque a gente perde para pequenos. Eles pegam jogos que aconteceram há muito tempo atrás e resultados que podem acontecer dentro de competições mata-mata e tentam ampliar isso como se em 300 mil jogos a gente sempre entregasse os tacos e perdesse. Eu acho bem louco isso, porque é uma análise ruim, negativa, mentirosa, que o cara fica assim até com preguiça de responder, porque, sei lá, é algo assim que vilipendeia os ouvidos tu escutar, porque o pior é que ainda tem mídia, esses loucos. Eu sempre falo, dentro do jogo tem uns momentos bons e momentos ruins. A diferença vai ser a gente saber passar bem pelos momentos ruins e nos momentos bons matar o adversário. Porque é importante isso. A gente não pode ficar receoso e com medo. O Internacional é um time de importância. A gente tem que mostrar o nosso valor. E a gente tem em valor muitos bons jogadores que o Aguirre ele pode, além de continuar a pegar jogadores experientes de bom nível, continuar a prospecção de bons jogadores jovens de bom nível. O que eu fiquei pé da vida é que o Praxedes poderia ter ficado, porque a gente vê a diferença, né, de um técnico, porque o que pintavam os adoradores do Colde quando eles falavam do Miguel Ángel Ramírez, que eu não achava ruim, mas depois eu acabei me decepcionando, mas o Miguel Ángel Ramírez ele utilizava os jovens. O que ele fez? Ele não utilizou os jovens e ele fez com que vários jogadores regredissem do que tinham feito com o Abelão. O que fez o Abelão?
colocou o Praxedes começou a valer milhares de dólares e milhares de reais. Milhões poderia ter ficado, porque agora o Bragantino tá querendo vender ele por uma bolada. Mas o que eu quero dizer é que o Abelão colocou 4 jovens para jogar. Dentro desses 4 jovens, apostou no Yuri. Aí muitos vão me dizer, tá, mas porque antes não começava com o Yuri, desde que chegou? Ele foi conhecendo o seu elenco, foi vendo o que ele tinha e foi trabalhando com o que ele tinha. Ele poderia não ter colocado o Yuri, ele poderia ter fixado o Abel Hernandes titular, mas não. O Abelão colocou o Yuri. E o Yuri tá valendo muito dinheiro, né? Convenhamos. Eu espero que o Inter saiba vender e venda por um bom valor. Que não venha qualquer um oferecer qualquer meia dúzia de reais para levar um jogador do nível do Yuri. Mas só que esse é o erro. Eu acho assim ridículo tu não conseguir ter a mínima vantagem em cima de determinadas coisas que acontecem dentro de campo. Dentro de campo e fora, né? Até porque eu acho que a gente poderia ter segurado o Yuri. Mas a gente tem um bom grupo de jovens. Mas eu espero que a dirigência ela converse com o Aguirre. Talvez ele não faça isso com tanto empenho esse ano, até porque ele ainda tem desconfianças, até porque gerir um grupo de jogadores de futebol é difícil, até porque gerir humanos é difícil, tu tem muitas dificuldades. Mas só que ele tem que entender que ele está no Internacional e as coisas elas têm que melhorar. Eu não acho que ele deva sair, até porque a gente está quase no final do ano e entre problemas e erros ele está fazendo um bom trabalho. E aquela coisa que eu digo, né? A gente tem que avaliar o que vai acontecer até o final do ano. Se o Aguirre ele conseguiu um bom lugar, conseguiu vitórias, conseguiu desempenho, aí de repente o Aguirre fica e consegue planificar para o ano que vem, de repente com a colocação de mais jovens dentro do time titular. E eu também digo uma coisa, eu não me incomodo se o jovem não sai jogando, embora eu acho que pela meritocracia, se tem jogador melhor na posição, seja jovem ou experiente, tem que jogar o jogador que está melhor na posição. Mas só que, como eu disse, eu não me incomodo se já tem vacância ali entre um cargo ali, até porque o que eu quero dizer é que a gente não tem que se levar pelo que a mídia diz, destrutiva do clube. A gente tem que se levar pelas possibilidades, pelas perspectivas que o Aguirre possa deixar ou não no final do ano. Como que eu estou falando, jogador potencializado, a nossa posição dentro do Brasileirão, se a gente realmente tem perspectivas boas, se o técnico encontra variantes, porque um técnico, além dele escalar o seu 1 ao 11, montar a estratégia, treinar os seus jogadores, treinar jogadas trabalhadas, treinar trocas de posição, porque às vezes o que influi dentro de campo não é o númerozinho 4-4-4, 4-4-2, 4-1-2-3 ou coisa do gênero. O que define é a postura, como tu te comporta dentro de campo. Sempre competindo, sempre guerreando, sendo inteligente, tentando antever as jogadas. É isso que eu espero do Aguirre e é isso que eu quero que aconteça. A gente vai avaliar depois, no final do ano, como tudo terminou. Eu espero que seja do melhor modo para que no ano subsequente a gente possa... no ano subsequente que eu digo, a gente perdeu o Atlético Mineiro perdeu essa última Libertadores e no ano subsequente é o próximo ano. Eu espero que as coisas melhorem, até porque se a gente não tá no lugar onde a gente merecia, que eu acho que era lá em cima, brigando com a canadense e o outro rifle aqui, mas o que eu quero colocar é que a gente não pode esmorecer, a gente tem que estar na luta, até porque
o Internacional, ele é gigante. A gente tem que cobrar muito da dirigência quando as coisas não dão certo, do técnico. Os jogadores, para mim, eles são sempre a última a serem cobrados. Até porque se o técnico ele faz um bom trabalho durante a semana, ele orienta bem seus jogadores para fazerem jogadas individuais, irem para cima, chutarem a gol, passar para o companheiro que estiver melhor colocado. Se o jogador ele tem uma boa cabeça, conversou, se tá tudo tranquilo, a gente tem que fazer. Se tá tudo tranquilo, é isso que tem que acontecer. E o técnico ele tem a capacidade de mudar o panorama da partida. O técnico ele tem por obrigação enxergar tudo aquilo que não está dando certo e tentar criar variantes e tentar utilizar os jovens para que eles possam se tornar opções importantes, para que com o transcorrer do tempo eles consigam adquirir mais cancha e mais cancha. Até porque é importante isso para o Inter como um todo. Espero que venham reposições, né? Porque saiu o Praxedes e não veio ninguém. Saiu o Nonato e não veio ninguém. Eu espero que não saia o Bosquilha, até porque estavam com essas informações. Eu espero que isso não aconteça. A gente tem muitos bons jogadores e a gente tem que se mexer também, renovar contrato, fazer com que realmente as coisas engrenem, possam dar certo e que a gente tenha êxito de conquistar títulos. E esses jogadores também merecem títulos, porque são jogadores que durante muito tempo tiveram que reestruturar o Internacional num momento ruim, porque o Vitório Pífero acabou com o Inter. Mas graças a Deus a gente se recuperou, estamos fortes e se Deus quiser as coisas vão melhorar ainda mais.